Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos a Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E nós temos, os nossos programas têm tentado mostrar, através da falamos da energia, falamos uma série de coisas que nos encaminhasse na percepção de que nós somos, na verdade, os responsáveis por tudo que nos acontece. Os nossos pensamentos é que constroem a nossa realidade, né? Muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar isso. E um dos principais motivos é essa tendência que nós temos a confundir culpa com responsabilidade, né? Isso existe uma grande diferença entre os dois e nós não temos a consciência disso. E aí nós temos tendência a fechar os nossos olhos e seguimos plantando, sem avaliar as consequências. Na imagem 1 eu botei uma imagem que dá para ter um pouco essa noção do que eu acabei de falar. A imagem 1, né? É um homem, na verdade, que é o que nós fazemos, nós plantamos e não avaliamos as consequências, porque nesse momento, na hora em que a gente está plantando, né, nós temos tendência a fechar os nossos olhos, porque ter consciência do que está acontecendo, na verdade, vai nos trazer uma sensação, várias sensações de culpa, de incompetência, várias coisas que vão vir a nós, e nós vamos começar a nos culpar pelas coisas ruins pelas quais passamos. Vamos ter que começar a fazer uma remexida nessa nossa questão anterior, que vai nos trazer problema. Então, há uma tendência muito grande a fugir disso. Na verdade, a culpa, né, é um processo de manipulação ao qual nós fomos condicionados, porque a culpa, ela traz poder, ela traz controle. A imagem 1, que aí daqui a pouco já vai vir um vídeo, a imagem 1 vai, para a gente não perder essa ideia introdutória. Ah, tá. Ele pediu um minutinho para botar a imagem. Então, há uma diferença muito grande, vamos falar sobre isso, sobre a culpa e responsabilidade. A culpa, ela destrói. A responsabilidade, ela constrói. Basicamente, a grande diferença é essa. O espírito que a pessoa tem quando está se sentindo culpado é um processo muito grande de destruição. E quando a pessoa sente responsabilidade, a tendência é haver um processo de construção, um processo voltado exatamente essa dificuldade que nós temos em aceitar essa imagem aí, que é exatamente, parece assim uma coisa meia forte, mas é exatamente isso pelo qual, o que nós passamos, o que nós fazemos muitas vezes no decorrer da nossa vida. A dificuldade que nós temos em aceitar a nossa responsabilidade é uma coisa importante destacar isso. A dificuldade que nós temos em aceitar as questões, tudo que nos acontece como responsabilidade nossa, vem muito em função do outro, né? E a gente não percebe que o fato de eu aceitar tudo que me acontece como responsabilidade minha não exime o outro da responsabilidade das ações que ele teve, né? Cada um colhe o que planta, né? Nós vimos a imagem aí, é isso. Mas o outro vai colher pelo que ele plantou. Acontece que se eu não aprendo a lidar com isso, se eu tenho dificuldades de lidar com isso na minha vida, com o que o outro me fez, né, eu também vou colher as consequências desse meu ato. Isso é que é o mais importante. E as reações que nós vamos ter, né, na verdade, são reações
ao fato de que eu não consiga lidar com aquilo, né? O que o outro, a responsabilidade que o outro tem e as consequências que aquilo vai ter para ele são dele. E ele não pode fugir disso. Se alguma pessoa faz mal a outra, ela vai arcar com as consequências disso. Agora, se a pessoa que passou por aquela circunstância não conseguir lidar com isso, ela também vai colher os frutos, não do que a outra pessoa fez, na verdade. Essa que é a grande ironia divina. Ela vai colher os frutos não do que a outra pessoa fez, ela vai colher os frutos do que dela estar perpetuando aquela ação. Às vezes uma pessoa que é mal a outra, faz alguma coisa negativa, e a pessoa que passou por aquilo, que sofreu aquilo, ela trabalha aquilo de uma forma positiva, tenta não ficar com aqueles pensamentos repetitivos, tenta se libertar do que aconteceu, né? Em acontecendo isso, aquilo passa. E, na maioria das vezes, quando isso é encarado dessa forma, o que aquilo provoca traz coisas positivas para essa pessoa. Em vez de trazerem coisas negativas, trazem coisas positivas para a pessoa. Então, toda e qualquer consequência que a pessoa tiver de alguma coisa que outra pessoa fez de mal a ela, na verdade, não vai ser porque aquela outra pessoa fez de mal, mas vai ser pela forma com que ela mesma lidou com aquilo. Bom, isso eu estou dizendo assim de uma forma mais destacada isso, né? Mas, na verdade, eu tenho dito isso já em vários programas, tenho vindo mostrar a respeito da energia, explicado por que é dessa forma. E o que eu tenho notado das pessoas que me ligam, as pessoas com quem eu converso, é que existe uma grande descrença, né, em relação a isso, da importância dos pensamentos. As pessoas falam, tá, eu vou mudar meus pensamentos, mas, na verdade, ela não está. Exatamente esse medo de lidar com os seus conteúdos internos gera isso. E aí eu assim, para passar para uns outros níveis disso, né, vamos começar a falar sobre florais, como trabalhar isso tudo com os florais, usando os florais de Bach. Mas para dar assim, mais ou menos um fechamento, eu trouxe um trecho de um trecho pequenininho de um filme, eu tirei um trechinho de um filme da BBC, da TV britânica, BBC, sobre o funcionamento do cérebro. E vocês vão ver de uma outra forma diferente as mesmas coisas que eu tenho dito, né? A importância dos pensamentos. Nós temos na faixa de 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro que tem impulsos elétricos, e os neurônios, eles emitem impulsos elétricos, mas eles não estão unidos. A informação, eles não são unidos uns aos outros para passarem informação, né? Existe ali uma pequena lacuna que é totalmente preenchida por substâncias químicas que têm uma conexão direta com os nossos pensamentos. Ou seja, à medida que os nossos pensamentos se modificam, né, essas substâncias químicas, esses fluidos, o corpo vai produzir em função do que a gente pensa. Ele produz certas substâncias químicas e são essas substâncias químicas que vão preencher essa lacuna que fica entre os neurônios. E essas lacunas vão exatamente passando essas informações de um neurônio, vão permitindo a passagem de informação de um neurônio para o outro. Então, é um caminho de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que os nossos pensamentos vão interferir nessas substâncias químicas, né, essas informações que eu vou passando para os meus cérebros também vão interferindo nos meus pensamentos. Então, a importância de se ter muita força de vontade para poder fazer esse processo. Vamos ver então esse nosso videozinho, um videozinho pequeno, para vocês verem isso com bastante clareza. But what's actually happening deep inside the brain? It's a fascinating story, but it's complicated. It all starts with this tree-like structure, a single brain cell or neuron. Here is an actual neuron, magnified 10,000 times. Neurons are the tiny building blocks of the brain.
They do something remarkable which prompts all our thoughts. They fire an electrical impulse. Amazingly, we can now see one firing. This is the first time it's been shown on television. The electricity is bursting along the neuron at 400 kilometers an hour. Here we're seeing it in slow motion. Within a tiny fraction of a second, it's ready to fire again. Your brain has a staggering 100 billion of these neurons. Together, they could generate enough electricity to illuminate a light bulb. To make things more complicated still, the branches of each neuron are connected to thousands of other neurons. It's hard to grasp the sheer scale of all these connections. Imagine a bustling city the size of New York. Give every person in that city 10,000 pieces of string. Tell each person to attach each piece of string to a different person. Now make the city 1,000 times bigger. This is the incredible tangle we call the brain. And there's more. Go deeper into this tangle, travel along a single neuron, and take a close look at the junction with its neighbor. Oddly, the neurons are not physically joined together at all. There's a tiny gap. To bridge this gap, the neurons release minute quantities of chemicals every time they fire. Chemical go-betweens that influence our thoughts. Bem, eu acho que isso clareou, ajudou a clarear um pouco, né? Como é que funciona realmente, porque a gente fala e parece assim, difícil de acreditar, né? Foge do nosso paradigma, mas na verdade a ciência mostra isso, só que não se fala a respeito disso, não se passa essas informações. A grande diferença é essa. E como eu estava dizendo, eu tenho notado uma grande descrença sobre isso, e as pessoas falam, eu vou mudar meus pensamentos e tal, e como se isso fosse uma coisa fácil, né? Muitos, na verdade, falam por falar, mas na verdade não estão acreditando nisso. E muitos não percebem a dificuldade que é isso. Não é um processo simples. Não é realmente um processo simples. É um processo, na verdade, difícil, muito difícil, né? Principalmente porque nós temos uma educação social, o que nós passamos desde que nascemos é por uma educação social, onde o nosso pensamento está sempre oculto. Só quem sabe o que nós estamos pensando somos nós mesmos, mas ninguém sabe, né? Então você pode pensar o que quiser, né? Nós podemos pensar o que quiser, contanto que ninguém fique sabendo. Aí ninguém pode reclamar, ninguém pode brigar, ninguém pode nada, né? Acontece que quando nós vamos educar os nossos pensamentos, nós temos que estar em harmonia com eles. Não vai acontecer a mesma coisa, né? Nós não podemos falar uma coisa e pensar outra. Nós temos que ser harmônicos com eles. Nós precisamos sentir, pensar, falar, demonstrar sempre o mesmo sentimento, a mesma emoção. Tem que haver uma harmonia entre a nossa parte física e a nossa parte mental, para a gente poder consertar esse processo. Exatamente, nossos pensamentos não são nossos aliados, porque não existe essa harmonia. Se nós queremos mudar isso, nós temos que começar a fazer essa harmonia funcionar, senão nós não vamos conseguir. E isso é um processo muito difícil, porque se eu quero começar a parar de dar desculpas para as coisas que me acontecem, para as coisas que eu faço, ou eu não quero mais responder com uma desculpa uma pessoa mentindo só para ficar socialmente bem, né? Se eu quero começar a fazer isso é um processo que vai exigir muito do meu conhecimento de mim mesma. Cada um vai ter que começar a se conhecer, a perceber as suas raivas, a perceber as suas tristezas. E esse processo é um processo, muitas vezes, muito doloroso, muito difícil. Não é assim, eu não vou mais pensar. Não é. Com certeza absoluta. Tem que haver muita força de vontade e tem que haver muita vontade, porque, na verdade, basicamente, nós precisamos nos aceitar como nós somos
e precisamos acreditar em nós mesmos. E todas essas duas coisas são duas coisas muito difíceis de concretizar. Como eu falei no comecinho, eu vou começar uma nova etapa, né, já no próximo programa, a falar que florais podem nos auxiliar nesse processo, porque a terapia floral do Dr. Bach, qualquer terapia floral, na verdade, mas eu não posso falar de outras a nível de uma série de fatores da idoneidade. Mas agora, o florais de Bach eu conheço profundamente, né, como é feito, onde foi, tudo, né, e sei que realmente, e sei que funciona, né, porque já vi funcionar, inclusive comigo mesma, né, é um modo de você conseguir começar a ter um certo auxílio nesse processo de mudança. Qual a vantagem, especificamente agora aqui no nosso programa, dos florais de Bach? Os florais de Bach, eles não têm absolutamente nenhuma contraindicação. Você pode usar, por exemplo, o simílimum da homeopatia para fazer um processo de transformação interna. É excelente, só que você vai ter que ter um acompanhamento de um profissional, porque os processos são fortes, as mudanças são fortes e muitas coisas por exemplo, muitas reações que você tem na medicina alopática são reações em que você tem uma reação em que você cura às vezes um órgão e morre até, né? A iatrogenia é isso, que é uma doença que mais mata nos Estados Unidos, na Europa, é a iatrogenia, ou seja, você tomou um remédio e morreu de outra doença em consequência daquele remédio. Na homeopatia isso não vai acontecer. Então, muitas vezes você tem uma reação, mas porque eu até já falei isso num programa, você, quando faz uma limpeza na sua casa, você mexe na sujeira, né? E num primeiro momento parece que está tudo muito pior, está uma bagunça, né? E aí aos poucos aquilo vai se endireitando e o local fica limpo. Quando você faz uma limpeza em que não tem esse processo intermediário, você está colocando o lixo para debaixo do tapete, né? É mais ou menos aquilo que eu falei agora há pouco. Agora, quando você faz realmente uma limpeza, um processo de cura, você vai ter uma remexida dentro de você. Você vai pensar num primeiro momento que você está piorando. Se você tem alguma coisa, vamos supor, uma pessoa que tenha um tumor na perna, dando um exemplo que eu já vi acontecer, um tumor canceroso na perna, num primeiro momento, né, esse trabalho de faxina que foi feito, nesse caso específico, foi com a babosa, esse trabalho de faxina vai abrir uma ferida externa e vai eliminar tudo que está dentro, né? Essa pessoa já se tratava há anos com um processo normal de tratamento de câncer, né? E quando começou a tomar babosa, aquilo abriu e saiu uma matéria pútrida com mau cheiro, e quando aquilo fechou, a pessoa se curou. Então, tem que haver essa faxina. E na homeopatia isso fica assim muito patente também. Então, é necessário acompanhamento de um profissional. Mas na florais de Bach, não existe, o floral de Bach nunca vai ter uma reação negativa. Você vai ter sempre, mesmo que você não esteja tomando o floral mais indicado para você tomar, ou seja, o que você está mais precisando, mesmo que você opte por um outro, ou você achava que estava sentindo, vamos dizer, raiva, e era medo, na verdade, o teu sentimento não era de raiva. Você, enquanto estiver tomando aquele, ele só vai ajudar mais no teu processo geral, global, interno, a você como um todo. Ele vai trabalhar a tua raiva, e você depois, no outro momento, à medida que aquilo for sendo mais trabalhado, você vai subindo o medo à tona e você vai perceber que é um de medo que você, na verdade, precisa. Então, por isso, a ideia, né, a vontade, o desejo do Dr. Eduardo Bach, se você ler os textos dele, eu não falo os livros sobre florais, eu falo dos textos originais dele, como eu li, você vai ver que o desejo dele é que as próprias pessoas pudessem olhar o material que ele deixou e decidir, não, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, que elas pudessem, fazendo esse trabalho de busca interna, de autoconhecimento, né? Então, a gente vai começar a fazer isso exatamente para trabalhar essas questões que são básicas para qualquer coisa que a gente queira levar à frente. Se nós não soubermos educar nossos pensamentos, nós vamos ter muita dificuldade para conseguir caminhar, né, produtivamente nesse processo de autoconhecimento. Bom, eu falei
no Dr. Eduardo Bach agora, mas eu vou citar para vocês uma frase do Richard Bach. Richard Bach é aquele que escreveu Fernando Capelo Gaivota e outros livros fantásticos. Quem quiser ter leituras boas, o Richard Bach é extremamente aconselhável. E tem uma imagem 2 que eu fiz com esse texto dele que é fundamental. Não importa qual seja a nossa habilitação ou o nosso merecimento, nunca alcançaremos uma vida melhor até conseguirmos imaginá-la para nós próprios e permitir-nos tê-la. Né? Então, voltou o vídeo aí, não já passou. Então, esse texto dele, né? essa frase dele, nos mostra realmente que muitas vezes a gente fica querendo um monte de coisas, sonhando com um monte de coisas, mas nós nunca vamos alcançar aquilo se a gente não conseguir, né, fazer aquelas 2 coisas que eu acabei de falar, nos aceitar como somos e acreditar em nós mesmos. Se eu tiver culpas que me implantaram na infância, eu nunca vou conseguir concretizar certas coisas, porque aquilo vai estar no meu, dentro de mim, em algum lugar ali guardado, e que vai fazer com que eu nunca me permita ter aquilo. Coisas como, às vezes, a mãe fala para o filho e diz, não, você não pode ter tudo o que quer. E aí você cresce com aquela ideia, eu não posso ter tudo o que quero. Então, quando eu quero alguma coisa, eu já começo a descartar, porque eu não posso ter tudo o que quero, né? Eu tenho que ter o que a vida me dá. Existem muitas frases desse tipo, quem mostra uma gama imensa de frases e que realmente são assim. É a Louise Hay, no livro dela, que eu já recomendei várias vezes, né? Você Pode Curar a Sua Vida, e ela fala assim, um número enorme de coisas que às vezes nós recebemos aquilo, continuamos com aquilo na cabeça, recebemos aquilo na infância, ainda continuamos com aquilo e não temos a percepção disso. E aí, quando começa alguém a trabalhar isso, você começa a falar a respeito disso, aquilo começa a surgir na tua mente. Não, realmente eu acho que a gente não pode ter tudo o que quer. Aí a questão seria você perguntar por quê, né? Você pode até fazer esse trabalho de volta, mas não é necessário. Você pode se libertar desse pensamento sem nem futucar de onde ele veio, né? Eu trouxe aqui uma comparação para vocês que eu acho que também vai deixar mais claro, né? Clarear um pouco entender o que acontece conosco. Eu vou fazer uma comparação com isso, que eu tenho que falar com os pensamentos, a um copo de água. Eu trouxe a imagem 3, é um copo de água, né? Vocês imaginem um copo de água. O mais importante aí não é se o nosso copo de água está cheio, se ele está vazio, nem se ele pesa muito ou se ele pesa pouco. O peso desse copo, ou seja, o quanto ele é pesado para mim, né? Ele vai depender do tempo que eu vou ter de segurá-lo. Na verdade, independente, como eu já falei, do peso desse copo, né? Se eu segurar esse copo, seja ele muito pesado ou não seja muito pesado, tem a imagem 4. O tempo que vai demorar é que vai provocar o esforço que eu vou ter que fazer para segurar esse copo. Se eu segurar esse copo de água por pouco tempo, isso não vai ser um grande esforço para mim, né? Vou tranquilamente segurar e eu não vou nem ter a percepção de que eu estou segurando e está me incomodando, não vai existir isso. Mas, se eu segurar esse copo por muito tempo, eu vou chegar até a ficar com dor no braço, né? Independente do peso que ele tenha, aquele tempo todo segurando aquele peso que é algum peso, né? Posso até ficar com dor no braço, aquilo vai me incomodar, eu vou começar a perceber que eu estou segurando um copo e que está sendo incômodo para mim. Quanto mais tempo que eu for segurando esse copo, eu corro até o risco de o braço ficar amortecido e ter dificuldade de movimento, porque eu estou segurando aquilo ali, o copo de água, por um longo período de tempo, né? Em todos os casos, nos 2 casos que nós citamos,
O copo é o mesmo, é aquele copo que está ali que vocês estão vendo na imagem, né? Mas o tempo que eu vou segurar esse copo de água vai fazer a grande diferença se ele vai se tornar, se ele é simplesmente um copo, que pode ser leve, ou se ele vai se tornar um copo pesado, até muito pesado, né? É esse tempo que vai fazer toda a diferença, né? Nós podemos agora passar isso tudo que nós dissemos por os nossos pensamentos como sendo a água desse copo. Então, na verdade, o tempo que eu carrego comigo, uma ideia, uma dor, uma amargura, uma raiva, é que vai fazer toda a diferença no efeito que esse sentimento, essa raiva, essa dor, essa amargura vai provocar, ou até uma alegria. Eles em hospitais, eles têm feito, vários hospitais já têm equipes que procuram deixar as pessoas mais alegres, distrair as pessoas. Existem trabalhos feitos por enfermeiras, por médicos nesse sentido, e os resultados são enormes, porque se você carrega uma raiva por um longo período de tempo, isso pode até destruir você, né? Você começa a ficar doente, você começa a ter problemas sérios de saúde, você começa a se sentir infeliz. Mas se você carrega alegrias durante um bom tempo, aquilo vai começar a resolver questões que estavam ali sedimentadas em função ou de uma raiva ou de uma tristeza. Aquela alegria vai começando a se apossar do seu corpo. E os teus, aquilo que vocês viram no filmezinho, aquelas substâncias químicas que vão preencher aquelas lacunas entre os neurônios dos nossos cérebros, né, vão ter um novo comportamento. E as informações que elas vão passar para os neurônios vão ser bem diferentes. E aí o corpo começa a se recuperar, né? Se eu penso sobre eles, né, sobre as minhas ideias, e elas me entristecem, né, vamos supor, a pessoa que tem ideias que deixam ela triste, se eu penso por muito tempo, né, essa tristeza, ela começa a me machucar, ela começa a me doer fisicamente, né? E se eu penso sobre elas durante muito tempo, eu começo a me sentir paralisada. Eu não tenho ânimo para mais nada. Meu pulmão eu começo a não respirar mais corretamente. Eu vou sendo paralisada, nada mais, eu não tenho vontade de fazer nada. Tudo que eu faço, a pessoa às vezes tem certas obrigações cotidianas, é um sofrimento. Mas se eu mudo esse sentimento e eu deixo por muito tempo pensamentos alegres, né, aquilo ali começa a se curar, começa a ser eliminado, começa a ser transformado, né? E aí o pensar, o sentir, o recordar alguma coisa, né, que nos provoque dor é normal, né? Mas insistir, é aí que vem a questão, insistir em manter esse pensamento, né, só vai depender de nós, né? Se acontece alguma coisa ruim e eu sinto tristeza, é normal pensar sobre isso. Se alguém faz alguma coisa comigo que me provoca raiva, que me provoca uma mágoa profunda, pensar sobre isso é normal, sentir isso é normal. Eu não posso, muita gente diz, eu não sinto mais nada, as pessoas gostam muito de dizer, tem que perdoar, eu perdoei. Gente, as pessoas sentem isso, é normal sentir isso. Agora, se eu vou perpetuar esse sentimento, ou se eu vou purificá-lo, né? Se eu vou lidar com ele de forma que ele se transforme numa coisa positiva, né? Isso sim vai depender de mim, né? E não é dizer, eu vou fazer isso, eu vou perdoar porque todo mundo perdoa, eu vou perdoar porque é assim que se faz, é assim que Deus... Isso não vai resolver, é uma ilusão. A pessoa diz, eu perdoei e tal, daqui a pouco está com câncer no fígado. É muito bonito esteticamente, vem aquela questão que a gente falou do começo da educação social. Socialmente funciona que é uma maravilha. Você passa a ser uma pessoa elevada, que perdoou, mas o corpo está mostrando que não foi nada disso que ele fez. Mas por quê? Porque eu não permito, a pessoa tem que se permitir ser humana. E o humano tem raiva. É normal isso. E perdoar não tem nada a ver com o outro, tem a ver consigo mesma, porque o outro continua com a responsabilidade dele. Não compete a mim tirar ou colocar, eu não sou Deus. Quem sou eu? Quem aqui pode
assumir em suas mãos, né, ser Deus? Ninguém. Então, essa questão, se ele está resolvido com ele mesmo ou não, é uma questão do relacionamento dele com Deus. Essa pessoa vai ter que se entender com o divino, né? Então, o perdoar não tem nada a ver com o outro. Perdoar tem a ver comigo mesma. Se eu estou resolvendo isso dentro de mim, isso sim. Porque é a minha questão com o divino. E as pessoas colocam o perdoar como sendo, eu perdoei o fulano. Gente, é normal sentir raiva e perdoar. Você resolveu o seu problema com fulano dentro de você? Isso é a questão. Essa é a grande questão. Porque se você não resolveu, para ele não vai fazer nenhuma diferença, mas para você vai fazer toda a diferença. E o seu corpo vai acusar. Não tenha sombra de dúvida. Você pode iludir o social o quanto quiser, mas você não se engana você mesmo, né? Por mais que você tente se iludir, né? O corpo reage. Não tenha sombra de dúvidas que o corpo, ele reage, né? Então, como eu estava dizendo, se nós sabemos que certas coisas vão trazer consequências ruins, é mais do que tempo da gente mudar os nossos pensamentos, né? E tentar descobrir que ou então, é outra questão, tentar descobrir por que é que nós não estamos querendo mudar esse rumo. Isso acontece. A pessoa não quer mudar. Isso é muito mais comum do que você possa imaginar. A pessoa não quer mudar o rumo dos seus pensamentos, né? Então, aí vem a questão da pessoa começar a perceber e tentar descobrir nela mesma por que ela está preferindo se passar por vítima? O que está acontecendo realmente? O que ela está fazendo que aquilo que aconteceu a ela, que ela está usando aquilo como uma forma de se tornar vítima? Ela está achando prazeroso ser a vítima. Se eu resolvo esse problema, né, eu não vou ter mais o que falar para os outros, eu não vou poder falar mal da pessoa, eu não vou falar das coisas ruins que essa pessoa me fez. Ou seja, a intenção dessa pessoa, na verdade, não é mudar, não é se tornar saudável e feliz, é manter aquele ranço de modo que ela possa, como se estivesse ali o tempo todo, espetando a faca na outra pessoa. Na verdade, ela está espetando a faca nela mesma. É isso que as pessoas normalmente não percebem. E uma coisa também que várias vezes eu percebo é que muitas vezes a pessoa, em função de alguma coisa que aconteceu, ela quer adoecer, né? Ela tem necessidade de adoecer porque é uma forma mais séria, mais grave de colocar a culpa na outra pessoa, né? E aí ela usa esse processo manipulativo em detrimento da própria saúde, né? Porque aí ela consegue, dessa forma, na cabeça dela, ela vai conseguir manipular a outra pessoa. Se a outra pessoa vai se deixar manipular ou não. Se ela se deixar manipular, vai ser outra a cair na mesma armadilha. Se ela não deixar se manipular, ela está realmente, né, seguindo o caminho, porque a pessoa pode, na verdade, se modificar, corrigir as coisas que fez e seguir o próprio caminho, independente se aquela outra pessoa quer usar isso como um processo de manipulação ou não, né? Mas se vê muito isso. Não pensem que é pouco. Pessoas que querem adoecer porque se não estiverem doentes tem que fazer uma série de coisas que não querem fazer. E existem uma série de motivos que levam as pessoas a quererem ficar doentes, em vez de dizer não, por exemplo. Não vou fazer isso, não quero isso. Em vez de fazer esse processo, né, elas simplesmente ficam doentes e aí elas conseguem concretizar tudo que elas querem, né? Na verdade, nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo, que nós queremos ver à nossa volta, né? Quando nós olhamos um espelho, o que nós vemos é o nosso reflexo. E o mundo, na verdade, é o nosso reflexo. Nossos pensamentos, né? Foi como eu comecei o programa hoje, eu tenho falado isso várias vezes, os nossos pensamentos constroem o nosso mundo, né? É como se o mundo fosse um espelho e nós olhamos e vemos o nosso reflexo. São os nossos pensamentos que estão construindo aquilo que nós estamos vendo, né? É apenas a única forma de nós mudarmos
o que está refletido no espelho, né, é mudando. Se nós mudarmos, o reflexo que nós vamos ver, o reflexo que nós vamos ter acesso, vai ser outro, vai ser diferente, né? O espelho em si, ele não pode mudar sozinho, né? Todo mundo, o mundo inteiro, tudo que está à nossa volta é uma construção de energia. E o que nós fazemos, por isso Eckhart Tolle diz que a grande questão do mundo de hoje é a forma, né? O que nós fazemos é dar forma a essa energia, né? E isso nós fazemos, os nossos pensamentos é que constroem, na medida em que as nossas substâncias químicas que nós produzimos com os nossos pensamentos fazem a conexão dos nossos neurônios. Nós mostramos isso em vídeo no começo do programa. É ali, né, na hora que nossos neurônios recebem, nossos mais de 100 bilhões de neurônios recebem essa informação, elas concretizam materialmente aquilo, né? Elas concretizam a imagem que nós vamos ter acesso, né? E nessa concretização, normalmente o que serve, né, quando a pessoa não atinge um processo de consciência, o que ela serve é para corroborar o que a gente pensa. Ou seja, eu acredito, vamos supor, a pessoa acredita que o mundo é um lugar extremamente violento, o mundo é um lugar muito ruim e que existe muita violência. Aí eu vivo a minha vida e sofro uma série de violências. E aí eu penso, tá vendo? O mundo é assim como eu pensei, o mundo é isso que eu falei, né? O que a pessoa não está percebendo é que nos bilhões de pessoas que existem, muitas pensam, o mundo é um lugar de paz e tranquilidade. E o que essas pessoas recebem para ela é paz e tranquilidade, né? E aí essas pessoas também podem pensar, né? Nossa, o mundo realmente é do jeito que eu penso. Agora, se a pessoa tiver um pouco mais de esclarecimento, ela vai perceber que não é que o mundo seja do jeito que a crença dela formou. Na verdade, ela teve a possibilidade de construir, né, essa crença, né? Só que em vez de ser uma crença que foi moldada pela sociedade, pela criação que ela teve, ela trabalhou isso, né? Ela construiu alguma coisa em cima disso, né? Isso é muito importante. Quando você tem um processo de autoajuda, a ideia é mais ou menos essa, né? Você, por exemplo, você acredita que você nunca pode ter dinheiro e aí você nunca tem dinheiro. O dinheiro entra, sai, ou você acredita que tudo que você faz, você é mal sucedido. E aí todos os negócios que você começa, você é mal sucedido. Se você começa uma série de frases que você cria, aí você começa a repetir para você mesmo, você começa a repetir para você mesmo, e aí de repente você vê, nossa, funciona, eu estou começando a fazer coisas, eu estou começando a ser bem sucedido, eu estou começando a ter algum dinheiro, posso comprar algumas coisas que eu quero. Não é que seja negativo, não é isso, né? A questão da autoajuda num processo de emergência é excelente, não discuto, mas a longo prazo você simplesmente vai sair de uma crença e entrar em outra. Você tem que... A necessidade básica, a diferença entre autoajuda e autoconhecimento é que no autoconhecimento você tem um resgate de quem você é. Você não mudou certas crenças que te impuseram, você muda tudo, né? E aí você começa a se descobrir quem você é, o que você quer realmente da vida, porque eu posso simplesmente dizer, eu vou conseguir fazer um negócio tal e vou conseguir dar certo, e você consegue. Mas será que era aquele negócio que está ali, se é aquele tipo de trabalho que você quer para você? Será que é esse o trabalho que você ansiou a sua vida inteira sem perceber? De repente não, porque você simplesmente se condicionou, vamos supor, você foi criada dentro de um esquema em que, vamos dizer, só quem é médico ganha dinheiro. E aí você fica se incutindo de que, aí você também foi incutido de que você, para ser médico, é muito difícil, não se passa no vestibular. Na minha época eu escutava muito isso. Eu achava isso engraçado porque eu pensava, a gente estuda, a gente passa.
E não tive esse problema, graças a Deus. Mas muita gente tem isso incutido na cabeça, né? O que eu tinha incutido, obviamente, não era isso. Era de que se você estudasse, você passava, e eu estudava, eu passava, né? Então, a pessoa muda e ela fica, não, eu vou conseguir entrar na faculdade. E aí ela entra. Mas aí depois de 1 ano, 2 cursando, ela descobre que ela detesta aquela profissão. Esse seria o processo de autoajuda, né? Agora, se ela faz um processo de autoconhecimento, ela vai descobrir realmente o que é que ela quer fazer na vida dela. Qual a profissão que ela ama? E se ela for com tudo em cima dessa profissão, ela, independente de que profissão seja, ela vai conseguir ganhar dinheiro ali. Agora ela vai ter que se libertar daqueles outros condicionamentos, que na verdade, quando ela deixar aflorar o autoconhecimento de si mesma, todos eles começam a ir embora. Ela começa a adquirir uma nova consciência, uma nova percepção de si mesma, uma nova percepção do mundo à volta dela, né? Se eu acredito que isso se volta para muitas coisas que eu vejo questionando nos dias de hoje, quando você questiona qualquer tipo dessas reações que tem provocado, coisas que têm provocado reações em larga escala, se eu nutro com a minha energia brigando contra aquilo, eu estou fazendo aquilo ficar mais forte ainda, né? Agora, se eu penso no outro lado, se eu trabalho em cima do como eu gostaria que fosse, aí sim aquilo vai se enfraquecendo. Essa é a questão. O filmezinho que eu mostrei já alguns programas atrás, de como se faz nas tribos indígenas da África, né? Quando a pessoa comete um erro, ninguém fala do erro que ela fez, mas todo mundo repete o tempo todo para ela de como ela é boa e as coisas boas que ela já fez, né? E aí a pessoa resgata, né, aquele seu lado puro, que nasceu com ela, que todos nós temos, né? E permite que ela traga de volta aquilo tudo à tona e ela seja ela mesma em toda a sua plenitude, né? De bondade, de pureza, de tudo. Bom, como eu falei nos próximos programas, nós vamos já no próximo programa começar a falar de alguns florais que podem nos ajudar a educar nossos pensamentos, tá? E vamos também falar de alguma coisa, um floral que as pessoas possam tomar nessa época do Natal. Uma coisa que eu tenho percebido é que existe uma certa tristeza. Muitas pessoas sentem uma tristeza muito grande. O Natal é uma época, Natal, Ano Novo, são épocas difíceis. Muitas pessoas porque passaram por momentos difíceis nessas ocasiões. Outras pessoas porque lembram de coisas boas. Então, tanto pessoas que lembram de coisas boas pelas quais passaram e não estão passando mais, como pessoas que lembram de coisas ruins pelas quais passaram e fiquem remoendo aquilo com raiva ou com mágoa, ou seja o que for, né? Existem, eu vou sugerir 2 florais, né, para a pessoa poder trabalhar isso. E seria para essa época, para esse tipo de sentimento, que acontece muito, é muito mais comum do que se imagina. A pessoa sentir essa tristeza, essa angústia, é uma época em que muitas vezes acontecem muitos suicídios, exatamente porque muitas vezes a pessoa não suporta esse peso que vem, as festividades, né, que está em todo lugar, para onde você olha, está se falando de Natal, está se tocando música de Natal, e muitas vezes isso para ela traz um peso grande que a pessoa não consegue suportar. E esses 2 florais vão colocar a pessoa no caminho da cura. Eles são Star of Bethlehem e Honeysuckle, mas no próximo programa eu vou mostrar a imagem deles e vamos falar um pouquinho sobre eles e também de outros para educar os nossos pensamentos. Então, nós vamos começar no próximo programa falando de Star of Bethlehem e do Honeysuckle. Exatamente, o Honeysuckle é a Madre Silva nossa. Exatamente é sobre isso. Nós vamos agora passar um videozinho de uma história que eu já conheço há muito tempo. Esse videozinho está um pouquinho diferente, mas é exatamente a mesma história. É de um elefante no circo, né? E ela fala, durante esse espetáculo, né? Durante o espetáculo no circo, o elefante faz demonstrações de forças descomunais, é uma força imensa. Mas, se você for olhar ele antes dele entrar lá dentro, né, ele está preso por uma corrente na perna, normalmente assim. E essa corrente está presa ali numa estaca de madeira pequena, normalmente uma estaca pequena que eles colocam,
e pronto. Ou mesmo aqueles que ficam atrás de uma grade, né, de uma jaula, são grades finas, né? Na verdade, tanto a estaca, a corrente ou a jaula, o elefante poderia arrancar aquilo com a maior facilidade, sem o menor problema, né? E aí a questão é você se perguntar, mas por quê? Por que ele não arranca? Por que ele não sai dali? O que está acontecendo que faz? E aí você começa a perceber, né, que ele foi amarrado ali pequeno. E naquela época ele puxou, ele tentou, ele lutou e não conseguiu nada. E ele aceitou o destino dele, né? Ele não conseguia, ele fazia todo o esforço possível, não conseguia sair e decidiu aceitar que ele ia ficar eternamente amarrado naquela estaca e só ia sair dali para entrar lá dentro do circo, fazer a exibição que ele aprendia sempre e voltar. E ele aceitou isso e ali ele ficou. E aquilo ali era suficiente para prendê-lo, apesar de toda a força que ele tinha, né? Ele nunca parou para pensar que ele podia simplesmente, quando quisesse, arrancar aquela estaca do chão e fugir sem a menor dificuldade. Isso muitas vezes acontece conosco, exatamente. Só que esse elefante, um dia o circo pegou fogo. E aí ele não parou para pensar, simplesmente foi embora, saiu dali, né? Foi caminhando e foi embora, carregou estaca, corrente, tudo, e não se incomodou sem fazer o menor esforço, né? Ele foi embora, né? E a questão é que nós vivemos mergulhados nas nossas crenças, né? Do que não podemos ter, do que não podemos fazer, do que não podemos conseguir, e perdemos toda a nossa criatividade e o que nós pensamos, e que eu escuto muito falar, já escutei muitas vezes essa frase para mim, sempre foi assim. Não, por que é? Porque sempre foi assim, é assim que é mesmo, porque sempre foi assim que eu aprendi, então é assim que tem que ser, né? Então, um dia o nosso circo pega fogo. E aí acontece a perda de um emprego, uma doença grave, a falta de dinheiro, algo muito grave que nos faz sair da nossa zona de conforto, daquele aceitar, né, sem questionar o destino que tem que ser assim mesmo, né? O destino que nós estamos vivendo, né? Então, a ideia é não vamos esperar o nosso circo pegar fogo para começar a viver sem ter receio, sem ter medo de nos libertarmos das nossas correntes. Vamos ver o nosso vídeo, então. Elefante acorrentado. Quando eu era pequeno, adorava o circo. E o que eu mais gostava dos circos eram os animais. Me chamava especialmente a atenção o elefante. Descobri mais tarde que era também o animal preferido de outras crianças. Durante a apresentação, o enorme animal pesado ostentava um enorme tamanho e força. Mas depois de sua performance, e até pouco antes de voltar para o palco, o elefante sempre se mantinha ligado a uma pequena estaca no chão, com uma enorme corrente que segurava uma de suas pernas. No entanto, a estaca era apenas um minúsculo pedaço de madeira enterrado a poucos centímetros do chão. E, embora a corrente fosse grossa e poderosa, parecia óbvio que um animal capaz de arrancar uma árvore pela raiz, com a sua força, poderia ser liberado facilmente a partir da estaca e fugir. O mistério ainda parece evidente. O que o mantém então? Por que não correr? Quando eu tinha 5 ou 6 anos, ainda confiava na sabedoria dos anciãos. Então, perguntei a um professor, um pai e a um tio qual era o mistério do elefante. Alguns deles explicou que o elefante não se escapava porque ele estava treinado. Fiz então a pergunta óbvia. Se está treinado, por que prendê-lo? Não me lembro de ter tido qualquer resposta coerente. Com o tempo, esqueci o mistério do elefante e da estaca, e só me lembrava quando estava com outras pessoas que já tinham feito essa mesma pergunta. Alguns anos atrás, eu descobri que, felizmente para mim, alguém havia sido bastante sábio para encontrar a resposta.
O elefante de circo não se escapa porque ele foi amarrado a uma estaca quando era muito, mas muito pequeno. Fechei os olhos e imaginei o indefeso elefante recém-nascido sujeito à estaca. Tenho certeza de que, no momento, o elefante empurrou, puxou e suou tentando se soltar. E, apesar de seus esforços, não conseguiu porque aquela estaca era demasiado forte para si. Imaginei que ele adormeceu, exausto, e no dia seguinte tentou de novo. E no dia seguinte, e no outro, até que, um dia terrível para sua história, o animal aceitou a sua impotência e resignou-se ao seu destino. Esse enorme, poderoso elefante que vemos no circo não escapa porque crê que não pode. Tem lembranças do fracasso que sentiu logo após o nascimento. E o pior é que nunca mais questionará essa memória. Nunca mais tentou testar a sua força. Todos nós somos um pouco como o elefante do circo. Andamos pelo mundo presos a certas estacas e nos impedem de ser livres. Vivemos pensando que não podemos fazer um monte de coisas, simplesmente porque uma vez, há muito tempo, quando éramos pequenos, tentamos e não conseguimos. Em seguida, fazemos o mesmo que o elefante. Gravamos em nossa memória esta mensagem: eu não posso e nunca poderei. Crescemos levando esta mensagem que impusemos a nós mesmos e não voltamos a tentar libertar-nos dessa estaca. Quando às vezes sentimos os grilhões e fazemos soar as correntes, olhamos para a estaca e pensamos: eu não posso e nunca poderei. Não importa onde você fracassou ou quantos erros tenha cometido. O que importa é nunca depreciar o seu valor pessoal. Bem, nós estamos terminando o nosso programa e nós vamos agora sortear o álcool gel dessa semana. É o álcool gel com cápsulas de aloe vera. O álcool gel já tem a finalidade de matar bactérias, higienizar nossas mãos, matar bactérias, vírus, né? Com a babosa, ela vai ter um poder antisséptico muito maior, vai inibir a proliferação de micro-organismos presentes na pele, vai tirar manchas da pele, a babosa, vai reduzir o risco de infecção por ação de bactérias e germes. A babosa, ela auxilia na ciclação de feridas, se você tiver alguma ferida na pele, alguma coisa, né? E vai não só evitar a infecção, no caso de feridas, como também vai ajudar na cicatrização. E, muito importante também, vai hidratar, porque a tendência é o álcool desidratar as mãos e com a babosa não vai haver esse problema. E ele também tem uma textura boa que a mão não fica melada, como o caso que se passa muitos cremes, muitas coisas, fica sequinha logo que você passa, com uma fragrância gostosa de folhas verdes. Bom, nós vamos sortear o grande e os 3 pequenininhos. Então, nós vamos sortear primeiro esse grande que está aqui. Cláudia Cristina, da Independência. Mário Sérgio Maris de Avelar, de Araras. Isabela do Centro. Arlete Conforte, da Mosela. Tá, então, esses 3 vão ficar aqui, esses 4, aliás, vão ficar aqui na TV e vocês até a semana que vem podem pegar, né? Podem pegar hoje, qualquer um dia vai estar aqui já separadinho para cada um de vocês, né? Estamos terminando, então, o nosso programa, né? E eu lembro para vocês, novamente, quem quiser participar do sorteio, né, vocês pode colocar a imagem, a primeira do final, vocês podem telefonar, nós vamos sortear no próximo programa novamente,
Vocês podem ligar 2237-0720 ou 2242-9991, deixar o seu nome, telefone e bairro, né? Esse pequenininho aqui, isso solta, vocês podem colocar na bolsa, podem colocar no carro, onde, né, quiser. É extremamente útil e prático também, né, para carregar. Bom, nós temos também a babosa, né? Vocês podem ver aí na outra imagem, quem tiver necessidade, já vem pronta, mel, aloe vera, que é babosa, e geleia real, né? E temos, podem ligar 2237-0720, e temos também o Lota ou o higienizador lingual, né? Quem tiver interesse num desses produtos pode entrar em contato comigo nesse telefone, 2237-0720. Quem tiver acesso ao Facebook, tem um programa falando sobre as utilidades do Lota, como é prático e como cura uma série de problemas respiratórios. Mesmo para quem não tem esses problemas, fazer pelo menos umas 2 vezes por semana para evitar ter qualquer problema, manter sempre o seu organismo limpo, a parte respiratória é fundamental para isso. Então, eles são de grande ajuda, né? Bom, nosso programa vai ao ar sextas-feiras às 13 horas, né, logo após o programa Cidade e Comunidade, do Roberto Costa. E nós temos reprises às segundas-feiras, às 15 horas, às 3 horas da tarde, ou quartas-feiras, às 17 horas, às 5 horas da tarde. Quem tiver perguntas pode ligar para o telefone 2237-0720 ou 22429991, né, para tirar dúvidas de coisas, assuntos que gostariam que eu falasse aqui, que no ano que vem a gente vai falar com certeza a respeito desses assuntos. Podem também mandar e-mail, né? Pode sintonizandosaude@hotmail.com.br, ou então vocês podem entrar na página do Facebook do Sintonizando Saúde. Lá vocês encontram todos os nossos programas, né? Vocês podem curtir a página para ter acesso a todas as nossas atualizações, né? E quem tiver acesso à internet, quem não tiver acesso à internet, pode também escrever uma cartinha ou entregar aqui na TV, que é a Rua Dom Pedro I, 477, que é onde isso aqui vai estar, para quem vier buscar, tá? Ou então, pode colocar no correio e mandar. Rua Dom Pedro I, 477, CEP 25.610.020, tá? O programa pode ser assistido além do canal 19, pode ser assistido direto pelo site da emissora, tvvilaimperial.com.br, www.tvvilaimperial.com.br, ou então vocês podem entrar no site, no Facebook da TV Vila Imperial, podem curtir também a página da TV Vila Imperial e ver o nosso programa também através dos dispositivos móveis. Se vocês entrarem na página do Facebook, vocês têm acesso a dispositivos móveis para assistir o nosso programa e os outros programas da TV Vila Imperial. Bem, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry.